Vamos falar sobre o Nando Moura. É o seguinte, né? Nando Moura, como um canalha, vil, narcisista, travequeiro e desgraçado que é. De novo, né? Colocou aqui, ó, MBL, assassinar a própria filha na barriga da mãe. MBL. Para utilizar esse ataque, esse cancelamento que o Guto tá sofrendo. Já tinha saído, né, a transcrição ontem, já tava usando e tal. E eu nem vi, ó, tá aqui, eu nem vi o vídeo, só coloquei o comecinho. Não vi o vídeo, não vou ver, porque as opiniões do Nando Moura não interessam pra mim. Eu vou te mostrar por que não interessa as opiniões do Nando Moura em qualquer coisa moral. Que o Nando Moura teve um caso desse, que o filho dele foi abortado, né? Abortou o filho dele, um aborto espontâneo. E era pra ser um negócio muito triste, a gente sempre respeitou essa parte, né? Não, né? Não vamos atacar o Nando Moura, não vamos fazer que nem os outros caras fizeram, atacar o Nando Moura utilizando família, filho. Porém, o Nando Moura utilizou a morte do próprio filho pra atacar o Orlando esses dias atrás, vocês lembram? Ele utiliza a morte do próprio filho para fazer ataque político. Imagina se ele não vai expor filho dos outros, né? Ex-esposa dos outros, que ele tá fazendo agora. Além de já ter chamado, né, através dessa capa aqui, a Amanda de prostituta, né? Ele não conhece limites. Ele não conhece limites. O Nando Moura é um ser vil. É um ser diabólico. E eu vou mostrar. Vocês acham que eu tô de brincadeira? Isso aqui é o vídeo quando ele fez o filho dele morreu, ele fez um vídeo, né? Ó. No futuro, eu posso saber como você é, não é? Quando a gente se reencontrar. Você não vai encontrar teu filho, tá, Nando Moura? Você já. Eu não sou de julgar, não sou Deus, mas assim, claramente é. O céu você não vai, cara. Até porque, cara, você fez esse vídeo, você desativou os comentários, mas você monetizou teu vídeo, né, cara? Eu tava vendo aqui, ó. Isso aqui eu vou tirar um print de agora desse vídeo que eu abri em outro, porque eu tenho o prêmio, não dá pra ver propaganda, né? Quero mostrar pra vocês aqui. Eu vou tirar um print agora. Eu vou abrir em outra página. Ó, estou tirando print agora. Vou até pegar um pedacinho aqui, ó. O horário e tudo. Ver se não, não vai vazar meu e-mail de novo aqui. Toda vez vaza. Não. Caralho mesmo. Só mostrar uma coisa. Até o horário que eu vou pegar. O lixo do Nomura que utilizou a morte do filho pra fazer ataque político também monetizou, velho. Utilizou a morte do próprio filho pra ganhar dinheiro e vender curso, cara. Ó. Estão vendo? Ou seja, ele fez um vídeo falando, lamentando a morte do próprio filho e ficava lá dando F5 lá no estúdio pra ver quantos dólares já tinha dado o vídeo. Assim, ó. Opa! $200! Não é mesmo, Nando Moura? Cara, assim, o espaço no inferno pra você, cara, talvez não será o suficiente, velho. Tá? Calma, Junito, não cai no mesmo nível dele. O cara que tá utilizando esse cara aqui, você não quer que eu desça no mesmo nível? Que fez isso daqui? Que fez essa merda aqui? Tráfico, assassinato e prostituição? Colocando a Amanda? O mesmo cara que tá fazendo isso aqui com o Guto? Assassinar a própria filha na barriga da mãe, MBL e o Guto? Vocês não querem que eu desça no mesmo nível? Eu vou descer pior, cara. Vocês estão entendendo que ele não se importa? Talvez nem seja verdade essa história. Que ele usa isso aí pra se promover politicamente. Ele usou a morte do filho pra fazer um ataque político, vamos lembrar. Ele mentiu, inclusive, sabendo que tava mentindo. Esse cara é monstruoso, cara. É monstruoso. Inclusive, eu peguei um vídeo que é inacreditável.
Normalmente eu não assisto vídeo do Nando, essas coisas, foda-se também, né? Eu só mostro o que ele tá fazendo. Mas eu acabei pegando um vídeo antigo de um tal do Maurício Ricardo, que o Nando Moura tinha processado há 8 anos atrás. A gente vê que o Nando agia da mesma maneira, cara. Da mesma maneira. Querem ver? Cadê? Ah, cadê? Aqui, ó. Sem cortes, mas é um vídeo importante, talvez um dos vídeos mais importantes que eu já tenha gravado, porque eu acho que ele diz muito sobre esse momento do Brasil, a situação em que eu fui envolvido. Inclusive, isso aqui, o Nando Moura perdeu o processo pra ele. O Nando Moura sempre esconde esse processo que perde, né? Ele perde muito processo, tá? Isso aqui é o processo que o Nando Moura perdeu. Perdeu. A razão pela qual eu tô aqui agora gravando esse vídeo diz muito sobre esse Brasil dividido que a gente tá vivendo aí. Eu fui processado pelo Nando Moura. Nando Moura, para quem não conhece, é um dos grandes youtubers, ele se autodenomina o maior youtuber da direita conservadora cristã. Ele é representante desse neoconservadorismo, né, que bebe das ideias do Olavo de Carvalho. Nem todas as ideias são cientificamente aceitas, nem todas as ideias são historicamente comprovadas, mas tem um número de seguidores que, lamentavelmente, tem a tendência de não questionar, né, e são catequizados a não questionar. O Nando Moura tem sua masterclass, onde ele ensina de música, filosofia, e ele apelou, ficou muito nervoso comigo, ou magoado, não sei dizer qual é a palavra, pelo menos ele se disse assim, porque durante uma discussão sobre nazismo ser de esquerda ou de direita, ele, que tem como hábito, ele faz isso há muitos anos, quem acompanha o canal do Nando sabe, eu não acompanhava, mas depois eu pesquisei bastante, porque o cara entrou no meu radar, né, uma vez que me meteu um processo, ele sempre usa nome de pessoas famosas nos seus títulos, ele sempre cria polêmicas. Agora, talvez com quase 2 milhões de seguidores, ele nem precise mais fazer isso, mas ele fez a fama dele fazendo assim, pegando gente mais famosa que ele, usando o nome no título para poder fazer polêmica. E numa dessas polêmicas, ele se meteu numa coisa que o Leon e a Nilce tinham dito sobre o nazismo, e ele já chegou com as 4 patas naquele estilo grosseiro dele de ser. Já botou... Ele perdeu. Assim, todo mundo falou, inclusive, para reviver essa treta do Nando, do Leon e da Nilce, parece que ele passou uma vergonha homérica nesse caso aqui. Bom, vai ser interessante dar uma olhada. É bem rapidinho esse vídeo, tá? Ele é bem curto, não se preocupem. Eu já volto aí pra questão do Guto Zacarias. Botou apelidinho, como ele bota em todo mundo, né? Então a Nilce virou a como Nilce, o Leon virou o Leon Trotsky, sei lá o quê, para dizer que o nazismo era de esquerda, né? Eu discordo dessa tese, essa é uma tese histórica. Eu discordo dessa tese baseado nos maiores historiadores do mundo, né? Inclusive... Aqui, claro que é de esquerda. Não há discussão sobre isso no mundo acadêmico fora daqui. E o Nando muito zoeiro, né? Eu entrei na zoeira, fiz vários posts escritos e peguei uma imagem também. Quando eu olhei, entrei no canal do Nando, que eu não frequentava, eu vi a imagem dele assim, bravo, com metade do rosto, eu me lembrei de uma imagem do Hitler e coloquei uma foto ao lado da outra, tá aí do lado pra vocês verem, e escrevi Brasil que deu certo, que é aquele meme. É um famoso canal que pega fotos sem legenda. Brasil que deu certo, são fotos sem... Tá, eu processaria também. Sendo justo, eu também processaria. Mas tudo bem. Ele perdeu o processo. Legenda eu adoro, eu recomendo esse canal pra todo mundo. Ok, eu fiz essa brincadeira. Pra minha surpresa, o Nando gravou um vídeo falando estou processando, onde ele disse que estaria processando 20 pessoas, inclusive eu, pela imagem ofensiva, por tê-lo comparado com o carrasco nazista e tal, papapá. Botou a imagem pro vídeo dele com mais de 1 milhão de views, agora eu acho. Na época do processo estava com 700, 800 mil views, e o meu tweet tinha sido visto por 63 mil pessoas. É uma diferença bem gritante, né? Eu fiz um vídeo resposta, falei, pô, Nando, você tá me processando por causa disso? Né? Expliquei, contextualizei o ridículo da situação. Por ele ser um cara zoeiro. Ele é zoeiro, ele é da zoeira. Né? Ele sacaneia todo mundo, ele bota apelidinho, né? Ele, inclusive, botou o próprio Leon no corpo do Stalin. Enfim, é um cara... vocês conhecem, ele imita gay, ele faz um monte de gracinha, né? Pensei, não é o típico cara que apela ou que tem uma... porque ele faz isso com a gente agora, né? Ele vive fazendo isso com a gente, daí tá reclamando. Ele processou o Marcelo Ricardo quando ele fez esse negócio colocando ele ao lado da cara do Hitler, né? Mas ele faz a mesma coisa. E reclama do processo, né? Ele achou um absurdo um processo. Aos inimigos a lei, aos gados de batalha, o Furebs. Uma sensibilidade moral pra se ofender com isso, ou pra entender sequer, né? Junito, você não vai falar porra nenhuma do Guto, tá, né? Tá só baitando. Eu falei desde o começo que eu vou deixar pro final da live porque estou esperando o posicionamento do próprio Guto, né? E eu falei bastante, cara. Eu falei a live inteira. Pelo amor de Deus, eu tô a live inteira falando do Guto. Respondendo o superchat a respeito dessa questão. Aí vocês estão de brincadeira comigo também. Quer dizer, eu pressuponho que ele tem inteligência pra entender que existem 1000 maneiras de você zoar um cara quando você bota uma foto dele do lado do Hitler.
né? Teria que ser muito burro para achar cala que eu a tô boca dizendo também, que ele vai né? matar 6 milhões de judeus ou que vai começar a Terceira Guerra Mundial. Obviamente não. Era uma discussão sobre nazismo, eu fiz uma brincadeira. Mas quando veio esse processo, me chamou muita atenção, porque normalmente eu não sou processado com muita frequência, porque eu sou cartunista, eu sei que eu brinco ou com pessoas públicas, e pessoas públicas normalmente não ligam muito para isso, ou sabem que são públicos. E tem aquele distanciamento, que é o que eu mesmo chamo é o distanciamento de atendente de telemarketing, né? Você não é a empresa. Já pensou se o atendente de telemarketing levasse para casa todas aquelas as merdas que ele ouve o dia inteiro, levassem pro lado pessoal? Mas, cara, esse mundo é tão engraçado, né? Eu sou uma pessoa muito do bem, tá? Sou mesmo do bem. E eu não acho que o Nando Moura seja do bem, eu acho que ele é falso, ele não me passa coisa boa. Quando eu fui ver, então, tanto ódio nos vídeos dele anteriores, eu fiquei realmente chocado. Mas o que mais me chamou atenção, é isso que eu queria deixar registrado, que para mim encerra, se ele quiser entrar com recurso, vamos embora até a última instância, mas eu quero deixar alguns questionamentos para você, Nando Moura, algumas coisas para dizer para vocês, fãs dele, e algumas coisas para dizer para vocês que são meus fãs, para vocês verem como a vida é mágica e como eu acredito nesse lado mágico da vida, não é à toa, não. Eu achei engraçado porque aí chegou aqui o processo do Nando, né? Eu descobri que o nome dele era Luiz Fernando Moura Cagnin. Luiz Fernando é o nome do meu pai. Luiz Fernando é o nome do meu pai. Falei, pô, cara, tem o nome do meu pai. Aí eu fui ver quem era o pai dele. Porra, o pai dele era o Antônio Luiz Cagnin, cara. O Antônio Luiz Cagnin é um dos maiores especialistas na minha área de origem, que é quadrinhos. Ele escreveu esse livro que eu tenho aqui, ó, que é o primeiro livro. Lembra que eu falei pra vocês? Ao contrário do Nando Moura, o pai dele era bem foda. Respeitado. E numa área que eu gostava muito também. Nossa Senhora. É um dos melhores livros sobre quadrinho já escritos no Brasil. Ele atacou o próprio pai, né? Eu lembro desse vídeo. Eu não sabia que era o pai dele. Eu já vi esse vídeo dele todo careca. Só que eu não sabia que era... O cara fala aqui nesse vídeo. Eu não sabia que era o pai dele que ele tava atacando. Pioneiro. Ele fala de onomatopeia, ele fala da linguagem, ele ensina... Ele pegou... É um acadêmico, né? Morreu em 2013. E, curiosamente, em 2009... Aqui, ó, o Nando, não sei se ele viu, mas assim, o pai dele tem um igualzinho, porque nós ganhamos juntos em 2009. Eu ganhei como melhor chargista e ele ganhou um prêmio especial pela sua obra, especialmente pelo que ele escreve sobre o Álvaro Moya. Enfim, você não imagina que o Antônio Luiz Cagnin era o pai do Nando Moura, até porque me pareciam muito diferentes, né? E isso ficou bem claro quando eu fui ver os vídeos do Nando, entender melhor, né, a história até do Antônio, né, defendendo o patrimônio histórico de Embu das Artes, né? Tem até um vídeo bastante constrangedor pro Nando, que eu achei, onde o pai dele tá numa mesa, ele puxa uma cadeira, foi antes dos implantes capilares, fica difícil reconhecer o Nando, mas tá lá o vídeo, e ele vem falar um monte de merda sobre massacre de índio, mas tá tudo bem, beleza? E aí eu fui vendo os vídeos do Nando. Deixa eu ver o que pensa essa criatura, deixa eu ver até que ponto ele é honesto, até que ponto ele é isso que ele mostra pras pessoas. E, cara, me deparei com um sobre músico fracassado. E ele fala assim, que o grande fracasso dele na vida, como músico, como pessoa, foi não ter dito eu te amo, papai. Bom, eu posso falar, isso é vídeo dele, tá monetizado, não tô entrando na intimidade dele. Ele falou, eu não disse eu te amo, papai. Esse é o meu grande fracasso, eu não pude dizer eu te amo, papai. Tá bom. Aí, o pai dele realmente é um cara que merecia, tá? Eu te amo. E politicamente eu não sei quais foram as ideias finais dele, eu não sou amigo do pai dele, eu só admiro o pai dele. Mas o pai dele foi candidato a vereador pelo Partido Verde, chegou a ajudar uma primeira gestão petista em Embu. Então, assim, não acredito que tenha sido tão radical quanto o Nando, né? Eu não vou ficar aqui também, não me cabe ficar aqui explorando a dinâmica familiar deles. Mas tem uma coisa que me incomodou profundamente, foi o seguinte. Primeiro, vamos voltar aos 20 processos, que no processo que ele falava assim, estou processando, ele falou em 20 processos. Ele prometeu para você, público dele, que estaria processando 20 pessoas. Até onde eu sei, só eu fui processado. Ele prometeu me processar também, faz um tempo já. Prometeu processar e nunca processou. Só eu. O canal do Otário, que fez coisa muito pior, né, em termos de sacanagem, foi botar um cabelinho no Hitler, botar vocês, seguidores dele, como um bando de babaca soldado nazista, não foi processado. E o que mais me chamou a atenção, o maestro Boggs, que já há 4, 5 anos, vem enchendo o peito falando assim pro Nando. Isso tudo eu descobri depois do meu processo. Nando, me processa, vem em mim, você não pode vir, né? E fazendo alusões a ligações do Nando Moura com canais de pedofilia, olha o nível. E o que é pior, mandando ele enfiar o cadáver putrefato do pai no cu, também não foi processado. O Nando não processou. Processou o maestro Boggs, cara. E eu fico pensando, o que é defesa da honra? O que é defesa da honra? É a única pergunta que eu faria pro Nando, mas eu não quero ver resposta. Que é, se você faz uma zoeira e bota ele ao lado do Hitler, quando ele mesmo fez montagem e botou o Leon de Stalin, quando ele mesmo publicou a foto da capa da revista Isto É, que tem o Trump com o bigodinho de Hitler, isso ele pode fazer. Né? Ele pode tudo. Ofende profundamente. Ele pode tudo. O Nando Moura pode fazer tudo. Se você responder, ai de você. Eu fazer uma zoeira, zoar o zoador, zoar o zoeiro, botando ele do lado do Hitler.
Só porque eu achei as fotos parecidas. E porque eu achei que ele tomou uma tunda do Leon Danilson. Tanto que ele fez aquele vídeo de refutar com um violãozinho, sei lá, com a guitarra, com dó, ré, mi, fá, e teve que tirar do ar. Tamanha vergonha que ele passou. Mas assim, quando você tem... Que história é essa? Já me mandaram esse vídeo aí, eu não quis reagir. Dele tocando violão pra responder a Anice. É isso que ele fez no vídeo? Ele tocou dó, ré, mi, fá? Nem ferrando. Tem um herói desse aqui como pai, cara. Tom, semitom, Por isso que ficaram falando no chat isso. Tom, semitom, tom. Ficaram falando isso no chat pra mim. Eu não quis, na época, reagir. Sabe de brincadeira. Tá, um herói desse aqui como pai. E o cara manda enfiar o cadáver dele no cu e você não faz nada, mas se preocupa com um cartunista que te zoou porque botou sua foto do lado do Hitler. O que é isso, cara? Você vem me dizer que isso é verdade? Que você não tá jogando pra plateia? Então cadê os outros 19 processos, cara? Cadê os outros 19 processos? Se tudo que você queria na sua vida era ter dito eu te amo pro seu pai antes dele morrer, por que você não cuida da honra dele que não tá aqui pra se defender? Por quê? É a única pergunta que eu deixo no ar. Me causou muito sofrimento, eu como pai de família, ter que responder um processo onde você me pediu 37 mil reais, cara, porque eu te botei do lado da foto do Hitler. Você viu que um cara ganhou o mesmo processo na Carta Capital e veio com essa pra cima de mim. Só que era... Sabe quem ganhou esse processo que ele comentou aqui? Paulo Eduardo Martins. O Frederico Junkert era o advogado na época. Eu lembro disso aí. Foi o primeiro nessa ordem, né? Muito diferente, a situação é muito diferente. Isso qualquer juiz vai ver, em qualquer instância que você entrar. É muito diferente. Eu quero dedicar essa minha vitória, tá, ao grande Antônio Luiz Cagnin, um grande acadêmico, uma grande figura humana, um grande defensor das minorias, um cara que defendia a natureza contra a destruição, contra a bagunça em Embu, que é um lugar bonito, mas cercado por lixão, cercado por pobreza. Um cara que foi um pioneiro da minha área, um cara que já avaliou trabalhos meus, inclusive, provavelmente, uma vez que ele era orientando, deve ter indicado trabalhos meus em trabalhos de mestrado de alunos dele. Um cara com quem eu acho que eu passaria uma tarde tendo um papo agradável. Um cara que seria muito fácil eu amar e que eu defenderia muito se eu fosse filho. Eu também perdi meu pai, Nando. Então, assim, eu acho que você devia se preocupar menos com você. E outra coisa, eu tenho que dizer isso. Essa coisa de falar o que xingar todo mundo e tal, e depois fazer caridade, mas depois usar a caridade como pé. Olha isso aqui. Isso tem 8 anos, cara. O Nando já usava essa estratégia de fazer caridade pra se redimir dos pecados, mas mostrar que tá fazendo, né? Com o dinheiro dos outros, inclusive. Olha como eu sou uma pessoa boa. Eu sou, assim, eu tô mentindo, tô assassinando reputação, tô sendo o maior canalha da face da terra, mas olha, eu coloquei aqui pra galera doar o negócio. Ele já fazia isso, cara. De falar o que xingar todo mundo e tal, e depois fazer caridade, mas depois usar a caridade como peça processual para poder dizer que você não é tão mal quanto você parece, cara, isso é usar caridade a seu favor. Se você faz caridade para depois na sua defesa falar, não, ele não é, o acusado tá pintando ele como um monstro, mas olha as instituições que ele ajuda e faz a lista das instituições que ajuda. Já cara, usava isso. Isso é o que faz, por exemplo, um monte de pastor vagabundo picareta que cuida lá de meia dúzia de velhinhos para justificar o dinheiro que tá arrecadando, tá? Então, quando você usa a caridade que você faz para defender as grosserias, os ataques, as merdas que você faz, cara, você não tá sendo cristão. Aliás, eu não vejo nada de cristão em você. Nada. Tá? Então, é isso aí. Eu ganhei essa etapa do processo. Muito obrigado. Por mim, morreu aqui. Se você quiser levar adiante, eu só acho que você deve uma satisfação pro seu público, que é: cadê os outros 19 processos? Primeira pergunta. Responda isso objetivamente. Cadê os outros 19 processos? E por que você não mexe com o Maestro Boggs, cara? Que fala que tem coisa... Ele mexeu, né? Que é por isso que você não mexe. Ele mexeu com o Mestre Boggs. Ele não processou o Mestre Boggs? E por que você não defende seu pai? E por que ele não defende o pai dele? Sempre os outros que eu vejo defendendo o pai do Nando. O Renato. Esse cara, o pai do Nando só usa o pai dele quando é pra atacar, cara. Quando é fazer ataque político. É só nesses momentos que o Nando Moura lembra do pai dele. Pra usar pra fazer ataque, mentiroso, inclusive. Inacreditável, cara. Inacreditável. Ai, ai.